Seja bem-vindo ao Matemática com o Matheus. Curta, siga e compartilhe nossas redes. E bora atracar o mate com a questão. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, à temperatura ambiente. Um motorista, desatento a essa informação, realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e, em seguida, verificou que a pressão PO no interior dos pneus não era a recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era TO. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, também denominado gás ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura, pressão-temperatura, são representados pelo gráfico. Bora pro gabarito. Antes não esquece, ative o sininho, deixa o like, te inscreve e agora o gabarito da questão. Note que, durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Aí nós temos que considerar, a segunda lei de Charles e Lussac, sobre a transformação isovolumétrica. Essa lei afirma que, a volume constante, a pressão de um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Então aqui nós temos os 4 gráficos, E bom, nós temos que o ponto de coordenadas PO, que está aqui, aqui na letra D, nós temos aqui a coordenada PO, aqui, e aqui. Bom, então o ponto de coordenadas PO refere-se ao momento em que o motorista já realizou a viagem e o carro está em repouso. Nesse momento, a temperatura dos pneus é elevada. Então veja, com isso já conseguimos eliminar as alternativas D e C. Veja, aqui na letra D, a temperatura ela está elevada, ok? E ela vai ir para uma temperatura mais baixa. Não é porque a reta está inclinada, que a temperatura está aumentando. Nós temos que olhar no eixo X. Veja, a temperatura TO é alta aqui, certo? Porque no eixo X, veja, nesse eixo aqui, quanto mais para a direita, maior é o valor, certo? Então o TO está elevado. Quando a temperatura, quando nós começamos a ir para lá, o que acontece? A temperatura é mais baixa. Então a temperatura diminui. Isso acontece na letra D e na letra C. Veja, na letra C também. Veja que a temperatura inicial é elevada, pois temos que olhar no eixo X. Ao longo do tempo, o que acontece? A temperatura diminui. Então, a letra C está incorreta e a letra D também está errada. Bom, note que a questão informa que há o resfriamento dos pneus. Então, a temperatura não é constante. Com isso, conseguimos eliminar as alternativas A e B. Veja, a reta é horizontal. Então, da direita para a esquerda, do primeiro tempo para o segundo tempo, o que acontece? As temperaturas são iguais no início e no final do período. Então, a alternativa A está errada e a alternativa B também. Vamos analisar a alternativa E agora. A alternativa E,
No início, os pneus estão com temperatura elevada. Ok? Então, o nosso TO e o nosso PO é elevado. Logo, a pressão também é elevada. Né? Então, a temperatura está elevada e a pressão também está elevada. Com isso, então, isso está representado pelo ponto de coordenadas POTO. À medida que os pneus vão resfriando, a temperatura vai diminuindo, dado por T, a temperatura vai diminuindo e a pressão também. Aqui nós temos o P. Após um longo período em repouso, os pneus atingiram a temperatura ambiente e a pressão ficou mais baixa. Logo, a alternativa correta é a letra E. Gabarito letra E. Mais uma pra conta e até o próximo mate com o Matheus.